Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes uma super novidade da última atualização do Elementor, a 3.12, em que eles trouxeram finalmente a possibilidade de criar mega menus de uma forma totalmente nativa, ou seja, dentro do próprio plugin mesmo do Elementor. Sim, eu vou te mostrar exatamente como criar um mega menu bonitão, em detalhes, e ainda por cima, totalmente responsivo, exatamente como esse que está passando aí agora para você, de uma forma totalmente nativa dentro do Elementor, sem precisar de nenhum pluginzinho extra. E caso você ainda não me conheça, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. Eu fico super feliz de poder estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês e em troca, a única coisa que eu peço com todo carinho é que você já curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal para conseguir receber mais vídeos como esse aqui sobre esse universo de criação de sites. Combinado? Agora bora lá explorar essa nova novidade do Elementor. Essa novidade do Elementor. Nessa última atualização bombástica do Elementor, eles trouxeram algumas novidades como, por exemplo, a mudança de estilo no próprio painel de edição do plugin e alguns outros detalhes, como, por exemplo, a personalização do ícone de carrinho em lojas virtuais, enfim, várias outras coisinhas também. E você pode estar conferindo todos esses detalhes através de um artigo que eles colocaram no próprio blog deles lá na íntegra. Para achar esse artigo, você vai vir aqui em elementor.com, e aí você vai vir aqui em Resources, Blog, e aí vai ser justamente esse último artigo que saiu aqui no dia 4 de abril. Você vai entrar aqui nele, e aí você pode se perguntar, Bia, mas tá tudo em inglês, não tem problema. A gente clica com o botão direito, pede para traduzir para o português, para ficar mais fácil de entender. E aí, ó, aqui vai ter todas as últimas atualizações explicadinhas aqui para você sobre o que foi que eles fizeram. Como, por exemplo, configurações responsivas, modelo alternativo de loop aqui também. Enfim, tiveram várias e várias coisinhas que eles explicaram em mais detalhes aqui. No entanto, sem dúvida alguma, a mudança mais bombástica e significativa que essa última atualização trouxe foi justamente essa possibilidade de criação de mega menus dentro do próprio Elementor. Então, por isso, eu decidi implementar exatamente isso em detalhes com você nesse vídeo. Então, bora lá que eu tô animada. Beleza, galera? Já tô aqui dentro do painel do WordPress e aqui também na aba de plugins, né? E só para reforçar, para isso que eu vou fazer aqui agora funcionar, o seu plugin aí, ele precisa estar na versão 3.12 ou acima disso, tá? Justamente porque isso foi uma funcionalidade liberada a partir dessa versão 3.12, então qualquer outra versão anterior a isso não vai ter esses mesmos botõezinhos que eu mostrar aqui para você hoje, beleza? Mas então, ó, antes de tudo, a gente vai precisar vir aqui em Elementor, clicar aqui nessa abazinha, vir aqui em Recursos e a gente vai precisar ativar algumas coisinhas para isso funcionar, beleza? Isso porque essas funcionalidades ainda estão em status de beta, ou seja, ainda tá sendo ali testado algumas coisas, né? Pode ser que aconteça algumas instabilidades, alguns bugzinhos de vez em quando, no entanto, já estão aptas para funcionar dentro do site. E aí o que eu sugiro é, tente isso com moderação, faça alguns testes por você mesma e sem com o site estar em produção, assim, realmente assim no ar para todo mundo, faz uns testes, vê se funciona e tudo mais. Se estiver funcionando tudo ok para você, cara, beleza, coloca no seu site no ar sem problema nenhum. No entanto, caso você prefira esperar um pouco mais, né, sair algumas versões atualizadinhas do Elementor para poder fazer com que essa funcionalidade realmente esteja totalmente estabilizada, aí fica aí a seu critério também, tá? Mas de qualquer maneira, eu já quis trazer logo esse conteúdo aqui justamente porque é uma atualização bem nova e bem fantástica do Elementor que eu já tava doida para mostrar aqui para vocês. Mas ó, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente precisa deixar ativo é essa parte aqui do Flexbox Container, né? Isso porque já tem um tempo que o Elementor já tem esse novo método de criação de sites, de criação de layout, que é muito mais inovador, flexível, como o próprio nome já diz mesmo, mais leve também para o código do site, enfim, vários benefícios para se criar site dessa nova forma, sem ser por meio de seções e colunas. Então, isso aqui precisa estar ativo para funcionar, tá? Outra coisa também é esse aqui dos elementos alinhados e os próprios elementos, eles vão falando aqui, ó, para isso aqui funcionar, ele requer que o Flexbox Container esteja ativo. Então, ó, por padrão, ele vem inativo, a gente vai vir aqui e vai deixar isso ativo também. Além disso, a gente vai vir aqui em menu, que é justamente esse aqui que vai acionar o mega menu lá do site, e a gente vai deixar ele também como ativo. E ele mesmo fala aqui, ó, que ele também precisa dos
os elementos alinhados ativos para isso funcionar. Então, um vai precisando do outro, né? Vou clicar aqui em salvar essas alterações. E aí, beleza, só ver aqui se ativou os dois mesmo. Ok, agora que a gente ativou isso, a gente já pode ir lá para nossa página, onde a gente vai colocar o nosso menu, o nosso mega menu, né, na página inicial. Então, vou clicar aqui para editar a minha home. Inclusive, gente, esse tutorial aqui está sendo gravado em cima de um projeto que foi desenvolvido justamente para um tutorial aqui no canal mesmo. Então, se você tem, por exemplo, interesse em descobrir como fazer para colocar um blog dentro de um site institucional, é só você dar uma procuradinha aqui no canal que já tem vídeo sobre isso, é dentro desse projeto aqui. Foi um projeto bem divertido de fazer, tá bem bonitinho, bem arrumadinho, se você quiser dar uma olhada lá e conferir. Tá bem completão. E aqui a gente vai mexer na parte do header desse projeto, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, vou clicar aqui para editar esse header. Eu poderia ir logo lá no Theme Builder e tudo mais, só que eu gosto de editar algumas coisas por aqui, justamente porque eu já vou vendo como é que vai ficar a visualização dentro do site. Então, vou salvar aqui essas alterações. Não fiz alteração nenhuma, mas por padrão, ele coloca o botãozinho aqui de atualizar como ativo. Beleza, aqui eu tenho um menu normal, né, para esse site, basicamente aqui um container com um logo, uma logozinha aqui, né, o menu aqui do lado também de navegação e um botãozinho de search aqui do lado também. Esse meu menu, ele tá pegando aqui 70% do meu tamanho do container e eu basicamente vou fazer o quê? Eu vou excluir esse meu menu aqui, ficou sem nada disso, né? E agora eu vou vir aqui do lado e vou procurar por menu. E ó, gente, detalhe, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão ficar fritando a cabecinha aí porque vai ficar procurando aquele nave menu que tinha antes no Elementor. No entanto, nessa atualização, os nomes mudaram um pouquinho, tá? Agora, aquele menu de navegação padrão que a gente viu ali agorinha, tá sendo esse WordPress menu, e o mega menu, ele veio com esse nome puramente de menu aqui do lado, tá? Então, assim, ficou um pouco contra-intuitivo, na minha opinião, mas de qualquer maneira dá pra gente se acostumar tranquilo, beleza? Então, aquele padrão é esse, e esse aqui é a nova opção de mega menu. E também pode funcionar como menu normal, tá? Ele dá essa funcionalidade de mega menu, mas ele também consegue funcionar como menu normal também. Beleza, eu vou arrastar esse widget aqui pro meio para poder substituir aquele outro lá. E agora a gente tem esses itens aqui de mega menu para poder editar. Inclusive, gente, esse widget aqui de menu, ele é bem parecido com aquele tabs do Elementor, sabe? Que a gente consegue arrastar aqui e editar cada um desses tabzinhos para poder colocar realmente aquilo que a gente quer. Pois é bem parecido, só que no formato de menu, beleza? Ó, como você pode ver, a gente tem aqui os itens do nosso menu, quando a gente abre cada uma dessas abas. A gente tem a opção de mudar o título, colocar o link, né, desse item de menu, colocar uma opção de drop-down content, que é aqui que a gente vai ativar a opçãozinha de mega menu mesmo. E, enfim, a gente consegue fazer isso para todas as nossas abas, adicionar um novo item, duplicar, excluir, assim como as tabs que acredito que vocês já devam estar um pouco acostumados por aí, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, vou deixar só um item aqui e a gente vai começar. O primeiro de todos que eu quero colocar é o nosso home, justamente a página inicial. Inclusive, eu vou colocar até com um nome mais intuitivo. Vou colocar início aqui. E aí, aqui no link, eu vou colocar a URL do site. Eu vou vir aqui em tags dinâmicas, vou colocar site URL, que aí dessa forma ele sempre vai puxar aqui o domínio principal. Para esse início, eu não quero nenhum drop-down content, eu quero realmente só colocar um exemplo aqui de uma página em que eu estou simplesmente linkando essa página aqui e ela vai aparecer no meu menu de navegação. Beleza? Então, ó, o próximo, eu vou clicar aqui para duplicar, eu poderia também adicionar um item sem problema nenhum. Vou tirar esse site URL aqui. E esse próximo aqui eu quero que seja justamente o quê? Os serviços aqui do Pet Shop. Então, eu vou colocar serviços. Porém, esse sim, eu vou querer que tenha um drop-down content mesmo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou selecionar essa opção aqui. E aí, quando eu clico aqui do lado, olha só que legal. Ele dá a opção justamente da gente fazer aqui como se fosse uma seção, mesmo um container inteiro linkado ao item de menu que a gente está editando ali em cima. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um container aqui. Eu consigo arrastar os widgets para ele tranquilamente aqui no centro e eu consigo fazer da forma que eu quiser, como se eu estivesse fazendo uma seção aqui do site, aqui em cima mesmo. Consigo colocar cards, consigo colocar lista de ícones, consigo colocar imagens, banners, enfim, o que eu quiser. Imagine só as infinitas possibilidades que a gente pode utilizar isso dentro de um site, sabe? Se você, por exemplo, estiver fazendo uma loja virtual, você colocar lá um banner promoções, aí você coloca imagens de promoções lá, você pode colocar um carrossel,
carrossel, ou então, por exemplo, categorias de produtos, você coloca essas categorias de uma forma mais visual aqui dentro do seu drop-down, sabe? Em sites institucionais também, você pode colocar artigos de blog, assim como a gente vai colocar aqui. Enfim, você pode colocar várias coisas que você quiser e deixar o seu menu muito mais personalizado através dessa opção. Um detalhe só, tá, gente? A gente tem que lembrar que o menu é justamente uma das primeiras coisas que são carregadas dentro de um site, porque ele tá ali no início, né? Então, assim, é legal a gente usar isso, porém, é importante a gente ter uma determinada moderação para não lotar demais de elementos, principalmente elementos que pesem um pouco mais, como carrosséis ou coisas assim, né, mais animadas, justamente porque, estando aqui logo na primeira dobra do site, é algo que vai, né, pesar ali no desempenho da sua página também. Então, use, brinque bastante, principalmente nos seus testes aí, porém, vá avaliando o quanto disso está afetando muito ou não o desempenho do seu site até chegar num equilíbrio legal aí para o projeto que você está desenvolvendo, ok? Nada de encher de muitos containers ou arquivos pesados aqui dentro, não, por favor. Então, beleza, gente. Para essa aba de serviços aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no maisinho e eu vou selecionar justamente um container horizontal aqui dentro. Vou vir nesse outro container daqui de fora e vou deixar ele transparente. Isso é uma escolha 100% visual para esse layout que eu montei aqui, tá? Mas de qualquer maneira, se você preferir, por exemplo, usar um container inteiro aqui que realmente pega na tela inteira e colocar o seu menu dentro disso, né? Os seus itens de mega menu dentro disso, não tem problema nenhum também, tá? Isso aqui, ó, só saiba que tem um container aqui dentro de outro, tá? Mas beleza, eu vou vir aqui, vou deixar esse aqui de fora totalmente transparente, vou vir aqui dentro e vou deixar esse aqui de dentro branquinho, pelo menos por enquanto. Na verdade, branquinho não, vou vir aqui no gradiente, vou colocar a primeira cor como branca e a segunda cor como esse rosa clarinho para poder dar esse efeitinho aqui do lado. Beleza? Vou vir aqui, deixa eu ver, na sobreposição de fundo eu não quero nada aqui dentro. Vou vir aqui em bordinha, vou colocar o arredondamento de 15 pixels e vamos ver aqui, sem divisor de forma também. Beleza, o nosso container aqui ele tá arrumadinho. Só vou voltar aqui em layout rapidinho nesse, vou deixar aqui como horizontal. Vamos alinhar o conteúdo aqui para poder ficar espaço entre os cards que eu vou colocar, beleza? Vou alinhar aqui ao centro também. Além disso, vou vir aqui na aba de avançado e vou colocar um padding de 50 pixels para todos os lados, justamente para ter um espaçamento interno nesse nosso drop-down de menu que a gente está fazendo agora, beleza? Aqui dentro eu quero colocar aqueles cards de serviços que vocês viram no início do vídeo. Para isso, eu vou vir aqui em Widgets, vou procurar pelo widget de CTA, o Call to Action. Vamos ver, cadê? Aqui, gente, deixa eu procurar por Call to Action. Aqui, esse aqui. Talvez para você esteja chamada de ação também, procura aí, tenta procurar em inglês, se não tiver em inglês, em português, depende da tradução que o elemento estiver disponível aí para você. Mas enfim, ele vai puxar esse item aqui. Primeiro de tudo, para ele não ficar grandão, eu vou vir aqui em avançado, largura, personalizar, e eu vou colocar uma largura de 25% nesse nosso cardzinho aqui, beleza? Vou voltar aqui em conteúdo, vou mudar essa skin aqui para cover, beleza? E ele vai vir para esse outro layout assim, né, onde a imagem ela cobre tudo e a gente tem um textinho ali embaixo. Vou escolher uma imagem para esse nosso card, vou escolher aqui, já tem umas imagenzinhas, inclusive eu vou deixar o material linkado também aqui na descrição, tá? É só você clicar para poder baixar esses materiais e aí você já vai ter acesso para poder fazer exatamente isso que eu tô fazendo aqui agora também, esse teste de mega menu. Inclusive, eu sugiro também que você siga ali o tutorial do blog que eu te falei para poder ter já o projeto aí completo para você também, beleza? Mas então, eu vou selecionar essa primeira imagem aqui de banho e tosa. Vou vir aqui e vou colocar a imagem como completa, justamente para poder puxar a imagem completinha. Vou vir aqui em Content, vou colocar o nome Pet... Não, como é que é mesmo? Ó, banho e tosa, isso. Banho e tosa, beleza? Ai, gente, eu adoro fazer layout de pet. Por mim, todos os sites que eu fazia seria só de pets. Eu queria muito fazer um site de capivara, mas acho que isso nunca vai acontecer. Mas beleza, eu vou clicar aí, eu vou tirar aqui esse Lorem Ipsum, vou deixar realmente só o título e o botão aqui embaixo. Vou colocar o título como agendar. E aí, aqui no link, é claro, é onde eu colocaria, por exemplo, o WhatsApp do Pet Shop, né? Então, por exemplo, eu colocaria aqui o a.me / o número da pessoa, né? Vou colocar só um hashtag aqui, justamente porque é um exemplo fictício. E o outro detalhe também, eu viria aqui nas opções do link e colocaria para abrir em uma nova janela. Justamente porque é um link externo, né? A pessoa vai entrar no link de WhatsApp. Então, eu não quero que ela saia necessariamente do site em que ela está para poder entrar no link externo. Sempre que é um link externo, eu coloco para abrir em uma nova janela. Isso é um item de usabilidade que aumenta as chances da pessoa passar mais tempo bisoiando ali o site que ela tá, ok?
Então, beleza? Esse aqui, inclusive, eu vou colocar um frufruzinho aqui do lado de oferta para poder chamar a atenção. Vou colocar aqui em oferta. Ele já chamou um pouco de atenção, né? Tipo, quanto tá o banho do pet? Ok, vou vir aqui em estilo agora, e agora sim a gente vai começar a arrumar essa jossa aqui, né? Vamos colocar uma altura, por exemplo, de 350, lembrando que essa altura eu já tô colocando de acordo com a imagem que foi desenvolvida, se eu não me engano, essa imagem aqui, ela tem 350 de altura. Vou vir aqui nesse bottom, e esse tipo de imagem aqui, gente, bem simples de fazer, tá? Você pode pegar uma imagenzinha ali no Canva mesmo, colocar um gradiente lá no Canva, colocar a corzinha embaixo que você quer, enfim, e conseguir fazer esse efeito. Caso você tenha também, por exemplo, facilidade ali de mexer com Photoshop, Photopea ou programas desse tipo também, dá para fazer tranquilamente por lá, beleza? É basicamente uma imagem, um gradientezinho aqui do lado e a cor sólida que você quer colocar como contraste aqui embaixo também, ok? Vou deixar o padding aqui vazio mesmo, que eu já gostei desse espaçamento para desktop. Vou vir aqui em Content. Vamos colocar, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar o tamanho do título como esse padrão aqui mesmo. Vou vir aqui no Color e vou colocar uma cor que traga um contraste maior com essa cor clara que a gente tem aqui no fundo, desse azul, né? Vou vir aqui nessa opção de botão e vou trocar essa estilização aqui. Então, vou trocar esse botão aqui para esse... Não, vou deixar no small mesmo, pequenininho. Vou vir aqui e vou deixar esse botão com a cor do texto branca. O background rosa, beleza? Vou colocar aqui uma bordinha rosa também. Vou colocar um border radius aqui de 30 para poder deixar ele bem redondinho. E aqui esse banner aqui de oferta eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou vir aqui no botão e vou colocar o arredondamento de 30 para poder deixar aqui desse jeito mais redondinho, igual o restante do layout da página. Aqui esse ribbon aqui, né? A faixinha de oferta eu vou deixar desse jeito mesmo. O hover também eu vou deixar desse mesmo jeito. Vou voltar aqui no box, não, na verdade eu vou vir aqui em avançado, borda, e vou colocar o arredondamento de 15, justamente para combinar tanto com o botão aqui do meio, como também todo o restante do layout aqui do site, né? Deixar tudo redondinho. Beleza? Já tá tomando forma aqui. E agora, eu vou vir aqui no botão do lapisinho aqui do lado, vou clicar com o botão direito e vou duplicar para poder fazer 4 cards desse aqui. Duplicar, beleza. Vou tirar as ofertas desses outros 3, né? Porque não faz sentido todos os itens estarem em oferta. Se tudo tá em oferta, nada tá em oferta, né? Então, vamos mudando cada um desses aqui. Esse aqui, no caso, eu vou trocar a imagem. Vou colocar esse outro aqui. Vou colocar... A imagem já tá completa aqui e tudo mais, né? A gente já vai reaproveitar. Vou vir aqui no negocinho de oferta e vou tirar esse título para poder sumir aquela faixinha. Vou vir aqui no content e vou trocar. Também vou colocar aqui treinamento, beleza? O botão e tudo vai ficar do mesmo jeito. E agora, vou vir aqui nos outros cards e fazer esse mesmo processo. Vou vir aqui no content e vou colocar, por exemplo... vou colocar aqui, por exemplo, cuidados, VET, beleza? Vou vir aqui na faixinha de oferta, vou tirar essa opção aqui, beleza? Agora eu vou vir nesse último aqui, vou trocar novamente essa imagem, vou colocar... Qual que tá faltando mesmo, gente? Ah, na verdade, essa aqui eu não troquei, né? Deixa eu voltar aqui nessa Cuidados VET. Vou colocar a imagenzinha aqui da veterinária, beleza? Agora sim. Nessa última, eu vou vir nesse aqui e vou colocar a última opção, que é o Daycare Pet. Daycare Pet. E vou vir aqui e vou tirar a faixinha de oferta também. Ok, já tenho meus 4 cards aqui pro desktop, né? Vou voltar aqui no meu menu rapidinho. Vou vir aqui em estilo dele e vou distanciar um pouquinho. Tá vendo que esse nosso drop down, ele tá pegando aqui em cima? Então, ó, vou vir aqui, vou dar uma distanciada, vou colocar de uns 20 pixels e a gente já vai voltar aqui para poder deixar tudo bonitinho quando a gente já tiver itens de menu suficiente, tá? Primeiro eu vou focar aqui no drop down, depois a gente foca nos itens de menu ali em cima. Beleza. Agora, gente, eu já tô aqui, né, com o nosso drop down aceso aqui do lado, né? Vou vir aqui no modo responsivo e mudar agora para tablet e para celular também. E aí, às vezes tá dando um bugzinho disso aqui não funcionar quando a gente ativa o modo responsivo. O que que a gente tem que fazer nesses casos? A gente vem aqui no conteúdo, vai na aba que você tá querendo mexer, você desativa o drop down, ativa de novo e aí ele vai voltar a funcionar, beleza? Aí você vai voltar aqui. Provavelmente vai acontecer isso ao longo desse processo aqui, mas eu já vou te adiantando que é assim que funciona, beleza? Então, ó, vou vir aqui em estilo, vou dar uma distanciada menor dessa parte aqui. Depois a gente dá uma arrumada melhor também nessa aba aqui do menu. Mas vamos focar aqui no drop down. Então, para iPad, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar cada um desses cards aqui como 50%. Então, vou vir nesse primeiro card aqui, avançado,
vou vir aqui em personalizar, colocar como 50%. Vou vir aqui em porcentagem, né? E colocar como 50% e não 50 pixels. Aliás, também eu vou voltar aqui no nosso container para conseguir fazer o efeito que eu quero, que é ficar 2 em cima e 2 embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em layout, vou colocar essa opção de envolver ativa. E aí, ele vai fazer basicamente o seguinte: toda vez que uma linha for 100% preenchida através desses elementos, ele vai empurrar o restante para baixo. Ou seja, se eu colocar 50% e 50% de um elemento em cima, se eu tentar colocar mais 50%, ele vai empurrar para a linha de baixo, justamente porque já atingiu o 100% da primeira linha, ok? Então, vou vir aqui nesse cardzinho, fazer esse mesmo processo, vir aqui em personalizar, porcentagem, colocar aqui 50%. No caso aqui, ele não tá puxando desse jeito, por quê? Né? Aqui tá 50% e aqui tá 50%. Porque aqui no nosso container, a gente tem um gutter, um intervalo entre um elemento e outro de 20 pixels. Então, se eu vir aqui e zerar, ele vai fazer com que isso não aconteça mais. No entanto, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar esse espaçamento mesmo aqui. Vou vir aqui e vou deixar 49% para cada um. 49, vamos colocar 49 nesse aqui também. Acho que 47, vou colocar 48 para cada um. 48, e aí é ruim por causa disso, né? A gente tem que ficar fazendo essas continhas assim e tal. Às vezes é melhor a gente zerar e colocar os espaçamentos por conta própria, mas eu vou fazer desse jeito aqui agora. Vou vir nesse aqui, vou colocar 48 aqui também. Beleza, vou vir aqui, 48. E da mesma forma, esse aqui também. Esse aqui. Prontinho, gente. Para tablet tá ok. Agora vamos vir aqui para mobile e vamos arrumar que tá todo terrível aqui, né? Primeiro de tudo, vou vir aqui no nosso container principal. Vou diminuir bastante esse nosso espaçamento aqui. Vou colocar, por exemplo, um espaçamento de 20 pixels para todos os lados e ver como é que fica. Pronto, já deu uma melhorada. Vou vir aqui no nosso cardzinho e agora eu vou colocar cada um desses aqui como 50%. Aliás, de 50% de tamanho. Vou colocar cada um desses aqui como 100% do tamanho. Vou vir aqui, colocar 100%. Desse cardzinho aqui do mesmo jeito. Esse aqui também. E esse aqui também. Beleza? Então, ó, já ficou os cardzinhos aqui um embaixo do outro, né? Eu poderia também colocar 50% em cada um desses e dar uma diminuída, né, nos títulos e tal. Se você quiser tentar fazer esse teste por aí também não tem problema nenhum. No entanto, eu coloquei o modo responsivo aqui só para você ver mais ou menos como é que funciona. Beleza? Vou voltar aqui pro desktop agora e vamos fazer o drop down de mais um item aqui. Para isso, eu vou selecionar aqui o nosso menu, vou vir aqui em conteúdo, vou duplicar essa nossa aba de serviços aqui e aí aqui eu vou colocar últimos artigos. Isso aqui é um tipo muito comum para Mega Menu, tá? Justamente para você colocar os últimos artigos do blog e a pessoa seleciona já diretamente ou o artigo ou então o botãozinho para poder visualizar todos os posts do blog. E últimos artigos. Beleza. E aqui no Drop Down Content, vou desabilitar e habilitar de novo para desbugar qualquer coisa. Vou voltar aqui e aí a gente vai modificar algumas coisas nesse caso. Vou vir aqui no nosso container principal, aqui estilo, e aí eu vou colocar aqui nessa parte do gradiente essa corzinha azul aqui embaixo. Vou vir aqui, ó, esse hexadecimal aqui. Pronto, vou vir aqui nesse rosinha e vou trocar por esse azul. Agora já deu esse efeito de pelo menos destoar da aba de serviços, né? Para não ficar tudo igual. Vou vir aqui também e vou excluir esses cards, porque no caso aqui a gente vai colocar os nossos artigos do blog. Então, vou voltar aqui no nosso container, vou vir aqui em layout. Ao invés de deixar horizontal dessa vez, eu quero que ele fique vertical. Eu quero que ele se alinhe ao centro aqui desse nosso container, beleza? Justamente porque eu vou colocar os nossos artigos e embaixo dele eu quero colocar o nosso menu. Vou vir aqui nos nossos widgets, vou procurar pelo widget de posts e aí eu vou colocar essa opção aqui. Vou arrastar para cá e aí por padrão ele vem esse tanto de post aqui, né, nesse padrãozinho aqui clássico, mas a gente vai vir aqui em cima, vai trocar por essa opção aqui de cards para já ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui em 4 colunas e vou pedir para mostrar só 4 posts. Aí ele vai ficar 4 colunas com um post em cada uma. Além disso também, vou vir aqui, vou pedir para mostrar a imagem mesmo. Vou colocar a imagem como completa para não ficar com baixa resolução. Vou pedir para mostrar o título, porém esse resumo eu vou tirar justamente porque eu quero que seja algo menor mesmo. Vou tirar esse Read More, vou deixar que a pessoa tenha a opção de clicar apenas no título e na imagem justamente para diminuir esse nosso card. Vou tirar essa badge também aqui de cima e vou tirar o avatar.
Ou seja, eu quero basicamente que fique ali a imagem e o título do nosso artigo, ok? Vou vir aqui e vou tirar esses metadados também. E aí, ele vai excluir esse negocinho que aparece ali embaixo, né? Beleza, já tá basicamente aqui da forma que eu quero. Só vou vir aqui no estilo e vou dar algumas modificadinhas. Vou vir aqui no gap das colunas e vou dar uma pequena esticada. Vou colocar aqui 20 pixels, beleza? Entre cada um, né? Vou vir aqui no card, vou colocar um radius de 15 para ele poder ficar redondinho igual o que a gente tem feito até então. Vou vir aqui também no nosso conteúdo e vou trocar essa cor aqui do título, vou colocar um título mais escurinho assim, vou diminuir também esse espaçamento aqui, ó, vou colocar 20 aqui em cima, vou vir aqui em imagem também vou mudar esse espaçamento aqui em cima, vou dar uma zerada para ele poder ficar mais próximo. E aí, beleza, ó, tá vendo? Já tenho os últimos artigos aqui de uma forma bem mais concisa do que estava antes. Agora, eu vou vir aqui em cima, vou procurar por botão, beleza? Trazer para cá, e aí eu vou dar uma boa estilizada nesse botão, porque definitivamente não tá muito legal desse jeito, né? Primeiro de tudo, vou vir aqui no texto, vou colocar confira todos os artigos, ok? E aí aqui, no caso, eu vou colocar o meu link do blog. Então, vou procurar aqui por blog, vou linkar a página de blog do meu site. Vou vir aqui também, vou procurar por arrow, que é seta. E aí, inclusive, gente, esse aqui são os ícones do Elementor, né? A gente pode pegar algum ícone do Elementor, então subir algum ícone para cá também. Vou selecionar esse aqui, beleza? E vou colocar para ele aparecer depois do botão. Tá vendo? Vou colocar um espacinho também entre esse ícone, vou colocar aqui 10, beleza? Vou vir aqui em estilo agora, vou dar uma modificada, colocar aqui como negrito, para deixar ele um pouco mais gordinho, né, o meu texto. Vou colocar o meu texto como roxo, a cor de fundo eu vou deixar como azul claro, para poder combinar com esse background que a gente está trabalhando aqui. Vou colocar um arredondamento de 30, para ele poder ficar todo redondinho nas laterais. E vou colocar um pad aqui de 20 superior e 60 na direita e na esquerda, 20 inferior também. Beleza? Para ele poder ficar mais gordinho assim também e chamar um pouco mais de atenção. Tá ótimo. Aqui, agora vamos dar uma estilizada rápida para iPad e para mobile. Ó, aqui, na verdade, só porque eu tô mostrando para vocês, não tá dando aquele probleminha que eu mostrei, mas várias vezes enquanto eu tava testando aqui, tava dando esse problema de não mostrar. Qualquer coisa é só você voltar lá, desativar o drop-down e voltar aqui novamente que ele vai desativar e ativar, né? E depois voltar que ele vai voltar a funcionar. Vamos só dar uma arrumadinha rapidinho nesse nosso cardzinho aqui, né? Às vezes tá dando esse bugzinho na imagem, mas é algo que acontece mais na pré-visualização mesmo. Vamos vir aqui, ó, vamos colocar, deixa eu testar aqui em 4. Vou testar aqui em 4 e dar uma mexidinha aqui nos nossos cards para ver se tem como a gente deixar ele um pouco mais conciso aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem ratio de 0,5 para ver como é que fica, beleza? Vou deixar aqui 0,5, que é justamente a altura aqui da nossa imagem, né? A proporção dela no nosso card. Vou voltar aqui em estilo, e aí vamos vir aqui em card e colocar um padding horizontal menor, bem menor do que esse. Vamos colocar aqui 10, mais ou menos, para poder espalhar um pouco mais o nosso título. Ok, já tá melhorando. Vamos vir aqui em content e dar uma diminuída nesse título também. Vamos testar aqui, por exemplo, vamos testar 15. Deixar ele menorzinho, realmente só para ter uns cardzinhos ali para a pessoa ver e já querer clicar. Ok, vou vir aqui e vou aumentar só um pouquinho também essa altura de linha, porque eu acho que ela ficou um pouco grudadinha para iPad. Vou colocar aqui 1.4 e aqui o botão eu vou dar só uma pequena diminuída nesse nosso padding. Vou colocar aqui, por exemplo, 15, 45... 15 e 45 aqui, acho que já ficou um pouco mais combinando com o que a gente estava fazendo antes. Beleza? Vamos vir aqui agora pro mobile. E aí, gente, aqui no mobile, eu acho que eu vou deixar 2 colunas em cada um. Então, eu vou vir aqui colunas, vou colocar 2 colunas para cada card. Beleza? Agora, vamos vir aqui em Rows Gap, aliás, em Columns Gap, vou colocar aqui um gap menor, vou colocar de 10 pixels, e aqui eu vou colocar de 10 pixels também, para ficar padrão, beleza? Vou vir aqui em Card, vou deixar 10 pixels mesmo desse padding horizontal, porque senão vai ficar muito grudado. Vamos vir aqui em Content e deixar um pouco menorzinho ainda, vou testar aqui 13, que no caso, como esses cards eles vão aparecer pequenininho ali, não tem problema você deixar uma fonte um pouco menor para mobile, não. Nesses casos assim de cards, tá? No texto é bom que você coloque pelo menos de 15 para cima, para as pessoas não terem dificuldade de ler. Mas vou deixar aqui, na verdade, em 14, acho que fica um pouquinho melhor. Beleza? Vou vir aqui no botão e dar uma ajeitada nesse nosso padding aqui também. Vou colocar, acho que, deixa eu ver aqui, 15 de cada lado.
Vou colocar aqui, na verdade, 25 na direita e 25 na esquerda. Acho que já fica um pouquinho melhor. E pronto, para mobile já ficou bem bonitinho aqui também. Agora vamos voltar e vamos fazer o nosso último item aqui, que é o de agendamento. Então eu vou clicar aqui e vou colocar agende agora. E aí o nosso drop down content vai ser muito bonitinho, com uma imagem de um cachorrinho pegando num celular. E a gente vai fazer ela aqui agora. Eu vou voltar o nosso gradiente pro rosa para poder mesclar essas cores mesmo. Então eu vou vir aqui no nosso container, estilo, vou colocar aquele rosinha claro. Vou voltar aqui em layout e aí eu vou mudar novamente o nosso layout para horizontal. Vou colocar aqui justamente porque eu quero que fique agora um elemento do lado do outro, beleza? Esse aqui, para facilitar um pouquinho a nossa vida de porcentagens, eu vou zerar para poder fazer esses cálculos melhores com vocês. Eu também vou vir aqui nessa parte de layout, justificar conteúdo, vou colocar aquela opção de espaço entre. Na verdade, aqui acho que eu vou deixar o centro mesmo. É aquele negócio, né, gente? Container. Vai no teste, qualquer coisa depois vocês mudam. Inclusive, só um disclaimer aqui sobre o que a gente tá fazendo aqui agora. Eu tô tentando passar um pouco mais rápido, justamente porque a intenção não é fazer aqueles tutoriais do zero, assim, igual a gente tem aqui no canal, de tipo mostrar realmente cada detalhezinho e tudo mais. Tô dando uma passada justamente pra galera que já tá um pouco mais acostumada com os elementos e tá querendo testar esse mega menu também. E aí, a ideia é que você vá vendo eu, por exemplo, fazer esses detalhes, né? Como é que eu tô fazendo esses drop downs aqui e tal, como é que eu tô deixando responsive e tudo mais. E aplicando esses conceitos de como é que eu tô organizando essas coisas, da mesma forma como se eu estivesse fazendo uma sessão dentro do site, pro mega menu, né? E aplicar essa mesma ideia, essa mesma base no que você estiver fazendo por aí também. Tipo, criar ideias, por exemplo. Ah, aquele dos últimos artigos, acho que eu consigo fazer algo do tipo pro meu blog também. Ou então aquele primeiro dos serviços, talvez eu consiga, por exemplo, colocar 4 imagens para poder mostrar os meus serviços, né? Enfim, pegar essa ideia e replicar aí no seu projeto também. Ok? Então, vamos vir aqui, ó. Primeiro de tudo, vou trazer uma imagem para cá. Então, vou arrastar aqui esse widget de imagem. E aí, eu vou colocar uma das minhas imagens preferidas de toda a vida, que é essa imagenzinha aqui do cachorro segurando o celular. E aí, gente, vou deixar ela completa aqui. Vou vir aqui em avançado e vou colocar ela personalizada como 50% aqui do meu container. Inclusive, acho que eu vou deixar ela até um pouquinho menor. Vou deixar ela como 40%. Beleza? E aí, eu vou vir aqui do lado, a gente ainda vai dar uma ajeitada nessa questão aqui. Vou vir aqui do lado e vou arrastar um outro container aqui do lado. Vou colocar esse meu container como layout, largura total, vou colocar aqui 60%, justamente para ele ficar do lado dessa nossa imagem. Calma que a gente já vai arrumar isso aqui desse doguinho que ficou flutuando, tá? Eu vou deixar ele grudadinho aqui embaixo mesmo. Vou vir aqui primeiro no nosso widget, vou colocar esse título aqui, tipo, faça o seu agendamento conosco, por exemplo. Vou vir aqui em estilo, vou deixar esse título como roxinho aqui do lado, vou deixar por enquanto nesse tamanho mesmo, qualquer coisa depois a gente dá uma mudada. Vou vir aqui em texto, vou arrastar para cá esse textinho aqui, e até já tem um textinho colado aqui na minha área de transferência. Clique no botão abaixo e entre em contato conosco para realizar o seu agendamento. Ficaremos felizes em cuidar do seu pet. Ok, vou deixar esse textinho aqui mesmo. E aqui do lado eu vou vir e colocar um botão. Inclusive, eu vou até aproveitar o dos nossos últimos artigos que eu já tinha feito. Eu vou vir aqui, vou copiar esse botão, vou agendar do Agende Agora, né? E vou colar aqui o botão que a gente já fez. Inclusive aqui, ó, eu vou vir aqui em estilo, vou deixar ele como rosinha, ao invés do azul, né? Justamente para combinar mais com esse drop down. E aqui no hover, eu vou colocar essa opção aqui da cor dele como roxo e a cor de texto dele como rosa, para ele poder dar esse efeito aqui. Inclusive, eu vou vir aqui em últimos artigos e vou fazer esse mesmo detalhe. Vou vir aqui em hover, vou colocar aqui como roxo e a cor do texto como azul. Pronto. Agora os dois estão com esse mesmo efeitinho. Aqui eu achei que ficou um pouco ruim o espaçamento, justamente porque o nosso texto ele já tem um padding inferior padrão de 15%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso texto e vou retirar esse padding padrão, colocando uma margem inferior negativa de menos 15 pixels. Dessa forma, o alinhamento fica bem rente aqui ao texto e aí ele fica com um bom espaçamento entre um e outro. Vou vir aqui no nosso container e vou dar uma modificada nessa nossa largura. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 55%. Acho que ele já dá uma quebra um pouco melhor. E aqui eu vou colocar como 45%. Vou vir aqui em estilo, vou diminuir também o tamanho desse nosso
nosso doguinho aqui, vou colocar mais ou menos uns 65% aqui. E agora eu vou colocar ele de uma forma grudadinha mesmo ali na nossa borda. E como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que o nosso drop down, ele tá com um padding total ali de 50 pixels para todos os lados, né? Então, se eu quiser, por exemplo, tirar esse espaçamento, eu vou ter que vir aqui no inferior, eu vou zerar esse espaçamento aqui. No entanto, agora ficou um pouco desigual aqui em cima, né? Então, aqui para o nosso container aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no nosso container avançado e aí nele sim colocar um padding de 50% inferior. Dessa forma, ele vai ficar sempre certinho aqui embaixo também. Inclusive, eu posso até depois selecionar aqui esse container, ver como é que tá o espaçamento. Acho que dá para dar uma pequena diminuída aqui. Vou colocar, por exemplo, 40 pixels. Aqui. Pronto, acho que agora já tá mais centralizadinho, tanto em cima quanto embaixo aqui do lado. E a gente já tem aqui pro desktop esse nosso agendamento bem bonitinho. Vamos só dar uma ajeitada rapidinho aqui para iPad e pro mobile. Vou clicar aqui no drop down. Então, vou vir aqui no nosso container. Dessa vez eu vou colocar a direção dele como vertical. E aí eu vou colocar, primeiro, o nosso container aqui embaixo como largura total. Vou colocar ele aqui como 100%. Vamos colocar aqui 100%, beleza? Para ele poder pegar tudo isso aqui. E eu vou vir aqui e vou pegar o nosso doguinho aqui, ó, e vou colocar ele aqui em avançado para ficar na ordem final. Dessa forma, ele vai ficar bonitinho aqui do lado, né? Vamos vir aqui também dar uma aumentadinha nesse nosso doguinho, beleza? E agora, eu vou vir aqui em cima, né? Vou voltar aqui no nosso container, vou tirar aquele nosso intervalo de 20 pixels para poder dar uma zeradinha aqui nesse espaço. Vou vir aqui no faça nosso agendamento, né? No container dele, aqui em avançado. E vou dar uma diminuída nesse pad inferior também. Vamos colocar mais ou menos uns 20 para poder ficar um pouquinho mais próximo. Beleza? Para a tablet já funcionou um pouquinho melhor. Vamos vir agora aqui em mobile e vamos dar uma ajeitadinha também. Vou vir aqui no container principal, né? Vou zerar essa nossa margem inferior, esse nosso pad inferior, para poder ficar grudadinho aqui com o nosso doguinho também. Vou vir aqui no título e vou dar uma diminuída nesse tamanho. Vamos testar aqui 20, colocar um pouquinho mais. Colocar aqui 23 e vou dar uma aumentada nessa altura de linha também, 1.4. Vou vir aqui nesse texto e vou dar uma diminuída nesse tamanho. Vamos colocar 15 aqui, ok? O botão eu vou deixar desse jeito mesmo. E aqui no doguinho eu vou vir aqui e vou dar uma aumentada no tamanho dele. Acho que já fica um pouquinho melhor. Massa, gente, já fizemos os nossos drop downs aqui, ó. Temos agora todos esses aqui. E agora vamos dar uma ajeitada no nosso menu em si, né? Agora, gente, ó, voltando aqui então no nosso menu, a gente já tem os nossos widgets aqui, né? E aqui a gente tem algumas opções que é legal a gente dar uma prestada de atenção. Aqui a gente tem a opção, por exemplo, de ficar com todo o nosso drop down, pegando toda a largura da tela, que é a forma que tá, ou então pegando só a largura do conteúdo em si. A gente vai deixar nessa largura total mesmo. A gente consegue deixar os nossos itens de menu tanto dessa forma horizontal, do jeito que tá, ou então dessa forma drop down, que é justamente esse hamburguinho aqui para qualquer dispositivo, ou seja, desde o desktop mesmo, o PC, já com esse formato de drop down. A gente vai deixar aqui horizontal e a gente consegue posicionar esses nossos itens ao centro, né? Enfim, esticá-los. Eu vou colocar eles aqui alinhados ao finalzinho, mais próximo dessa lupa mesmo. Aqui a gente consegue trocar esses iconezinhos de setinhas aqui do lado, ó. A gente consegue vir aqui, por exemplo, enviar um novo arquivo SVG para o nosso computador. É só clicar em ativar e colocar o seu SVG. Ou então vir aqui na biblioteca de ícone e ele já dá algumas outras opções. Por exemplo, se eu vir aqui e colocar esse outro ângulo, ele vai colocar desse jeitinho. Vou até deixar com esse outro aqui, que eu acho que eu gostei mais. E eu posso vir aqui no ativo e colocar a opção correlata dele para quando ele tiver que subir, tá vendo? Aí ele troca aqui do lado. Aqui em efeitos de drop down, é uma coisa bem interessante que a gente vem aqui e coloca uma animaçãozinha de fade in. É esse aqui do lado, justamente para não dar aquele corte grosso, assim, né? De quando a gente clica, aquele negócio, plá, aparece assim, tá dando esse bugzinho aqui, gente, mas é só na pré-visualização, tá? É que é aquele negócio que quando a gente clica assim, o negócio já, plá, aparece sem nenhum fade, né? Sem nenhuma animação. Quando a gente coloca
isso aqui fica de uma forma bem mais natural. E aí você pode aumentar a duração da sua animação aqui embaixo também, mas eu vou deixar padrão assim mesmo. Aqui no menu toggle a gente vai arrumar quando estiver mexendo no iPad, no celular. Então vou vir aqui em estilo e aqui, gente, padrão, igual realmente menu de navegação. A gente consegue, por exemplo, aumentar a distância do nosso conteúdo, né, que foi aquilo que a gente fez antes. A gente vai ter que dar uma arrumada nisso para iPad e para mobile também. Aqui, ó, o espaçamento entre os itens do menu também. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 15 para desktop. Vou dar uma aumentada aqui. Beleza? Guys, acho que ficou muito separado, né? Vamos colocar aqui 10. Beleza? Vou vir aqui e vou trocar essas cores aqui também. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui a cor padrão como roxo, normal. No hover, eu quero que ele fique azulzinho, desse jeito. E no ativo, eu quero que ele fique rosa. E aí, vai de acordo com a sua preferência aí e na identidade visual que você estiver trabalhando, beleza? Aqui também ele te dá algumas outras opções, como, por exemplo, borda, né? Entre os itens. E aí você pode dar uma testada e estilizar aí de acordo com como você estiver querendo. E agora, a gente já vindo aqui, ó, para o modo responsivo e para tablet, ele já ativou aqui o modo de drop-down, né? Inclusive, vindo aqui em conteúdo, você também consegue vir aqui, ó, no modo responsivo e colocar esse breakpoint para celular ou para tablet. Por exemplo, se eu colocar para celular, o iPad, ele ainda vai tentar puxar daquela forma horizontal, né? Vou colocar aqui para tablet mesmo, justamente para já ficar mais conciso desse jeito. Vou vir aqui agora no menu toggle, vou alinhar ele à esquerda também. E aí, ó, da mesma forma que o nosso menuzinho, a gente também consegue colocar outros íconezinhos para esse hambúrguer aqui do lado, tanto aqui enviando o SVG ou então selecionando outra opção aqui na biblioteca do próprio Elementor, né? Vou deixar essa padrão mesmo, vou vir aqui em estilo, menu toggle, e aí a gente vai trocar essa corzinha, tá preto agora, mas eu vou deixar esse roxinho aqui. No hover, eu vou deixar azul e no ativo eu vou deixar rosa, igual os itens do menu que a gente fez. E aí, da mesma forma que o menu de navegação, você também consegue fazer outras mudanças aqui, ó, tá vendo? Pelo próprio negocinho. Eu vou clicar aqui no nosso menu, inclusive aqui ele tá com essa chatice da gente não conseguir clicar, porque ele fica em cima do nosso lapisinho aqui do lado, então por enquanto eu vou vir aqui e vou deixar esse alinhamento aqui no meio, justamente pra gente conseguir clicar, tá? Mas depois eu vou trocar. Então, beleza? Ó, quando a gente clica aqui, a gente vai vir aqui em menu toggle e dar uma mudança aqui no nosso posicionamento. Então, beleza, aqui eu vou deixar o drop down como 0 mesmo, para dar um espaçamento bem mínimo. Vou vir aqui nos menus itens também, ó, e vou dar uma distância menor para o tablet. Vou colocar aqui 0 também. Vou vir aqui também no nosso container principal, vou vir aqui em avançado e vou zerar todo o espaçamento para ele poder ficar assim, tá vendo? Mais certinho. Inclusive, ó, vou vir aqui nesse container e vou tirar esse arredondamento aqui das bordas. Vou vir aqui em borda e vou tirar esse arredondamento. Aqui vou deixar só aqui embaixo mesmo. Vou colocar aqui um arredondamento de, vamos ver, deixa eu ver. Ah, esse aqui do lado. Esse aqui, deixa eu ver, vai ser aqui no inferior e no inferior, acho que é esse outro aqui também. Beleza, ó, tá vendo? Só aqui embaixo e aqui em cima eu vou deixar desse jeito mesmo pra ele ficar coladinho aqui no nosso drop down. Então, voltando aqui, né, no nosso menu, vamos dar uma olhadinha. Acho que já ficou melhor aqui desse jeito. Achei que ficou bem estranha essa separação entre cada um dos itens, então vou vir aqui, ó, e vou zerar essa separação. Agora ele fica assim, certinho. Vou vir aqui nesse nosso outro container principal, vou zerar aqui também. E vou fazer a mesma coisa na borda desse container aqui de baixo. Vou vir aqui, vou colocar 15 pixels só, aqui na parte de baixo mesmo. E naquele nosso último drop down também, do mesmo jeito. Eu vou vir aqui, e aí eu tô arrumando tanto o menu como o drop down que a gente já fez também, tá? Tô ajeitando aqui algumas coisas. Então, vou vir aqui. Vou zerar esse espaçamento do container principal, vou vir nesse daqui de dentro e vou trocar a bordinha aqui do lado também. Vou colocar aqui 15 e 15 aqui embaixo. E aí, beleza, ó. Agora já fica assim, tá vendo, ó? Quando a gente clica, já fica uma coisa só. Mas, cara, fica muito mais bonitinho do que se a gente estivesse fazendo simplesmente um menu cru mesmo, assim. Fica bem mais legal. E aí, gente, vamos vir aqui agora pro mobile. E aí, só pra dar uma ajeitadinha, ó, ele já pegou as configurações que a gente fez aqui pro nosso tablet, né, do container principal. Acho que para mobile já tá bem legal também. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui em conteúdo, vou vir aqui em menu toggle e vou alinhar tanto para iPad como para tablet. Ó, vou colocar aqui no final mesmo agora, já que a gente não precisa mais modificar. E ele já puxa para mobile também. E agora fica
tudo bonitinho aqui desse jeito. Olha só, a gente já tem um menu bem mais bonitinho do que o normal. Se a gente clicar aqui em atualizar e parar para visualizar mesmo a nossa página, tá vendo? Só de fazer o hover, ele já faz aquele efeitinho ali que a gente estava vendo, né? Se a gente visualizar isso, por exemplo, num dispositivo móvel, a gente vai clicar aqui no menuzinho e vai ter acesso aqui aos cards que a gente fez, ó, ao drop down que a gente fez. E outros detalhes também que você queira estilizar, por exemplo, com uma cor diferente, com um espaçamento diferente, algum layout diferente, é só seguir essa mesma base conceitual e aplicar para aquilo que você está procurando por aí, beleza? Bom, gente, e se você curtiu esse conteúdo, não deixa de dar aquele likezinho para poder apoiar aqui o canal e comentar o que você achou, deixar suas sugestões ou o que você quiser aí embaixo nos comentários, ok? A gente adora ver os comentários de vocês, eu adoro ver as sugestões e tô sempre respondendo, então, por favor, já deixe seu comentário aí que a gente vai adorar ver o que vocês têm para deixar. Porém, antes de terminar esse tutorial, eu queria só dar um toque pra galera que é mais interessada em verdadeiramente evoluir e se tornar um profissional completo nesse universo de web design. Se você daí que tá vendo esse vídeo quer realmente dar um próximo passo e verdadeiramente aprender a criar sites impressionantes de uma maneira 10 vezes mais rápida do que a forma tradicional, então eu te convido a clicar no primeiro link que tá aqui na nossa descrição e conhecer o nosso treinamento Z Pro. E sim, esse é o nosso treinamento completão e com certeza poderá finalmente te levar ao patamar de se tornar um desenvolvedor de sites profissional. Inclusive, é o mesmo treinamento também utilizado pela própria equipe interna de web designers aqui da Escola de Sites. Então não perde tempo, ok? Não perde essa oportunidade não. Clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo e conheça o treinamento completo que eu tenho certeza que vai poder fazer muita diferença aí na sua vida para você realmente conseguir finalmente conquistar essa habilidade do seu sonho. Por hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!